No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O presidente Jair Bolsonaro afirma que foi diagnosticado com a Covid-19, mas ignora recomendações de isolamento e tira a máscara de proteção em frente a jornalistas. Deputado Marcelo Freixo quer que Procuradoria-Geral da República denuncie Bolsonaro por crime contra a saúde pública por retirar a máscara durante entrevista. Chefe do Executivo frequentou reuniões com ministros, viajou pelo país e almoçou com o embaixador dos Estados Unidos nos últimos dias sem se preocupar em usar o equipamento de proteção individual. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 8 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Como todos vocês já sabem, o presidente Jair Bolsonaro foi confirmado com a infecção pela Covid-19 ontem, conforme o próprio anunciou em entrevista a alguns veículos de imprensa escolhidos por ele na porta do Palácio do Planalto. O chefe do Executivo apresentou alguns sintomas da doença na última segunda-feira, como febre e cansaço muscular, segundo ele, e realizou um exame de imagem do pulmão, no qual não ficou constatado o comprometimento do órgão, além de fazer um novo teste para detectar a doença. Vale lembrar que ele já havia feito 2 testagens em ocasiões anteriores, ambas com resultado negativo. Essa notícia do teste positivo para o novo coronavírus tem de ser analisada por alguns prismas. Considerações precisam ser feitas a respeito e eu gostaria de colocar essas questões à mesa para vocês ouvintes. Primeiro, é necessário que façamos uma série de ressalvas em relação à veracidade deste resultado positivo para o exame realizado em Brasília. O histórico que Bolsonaro carrega não é o de atleta, mas sim o de mentiroso, bravateiro, criador de factoides para desviar a atenção da opinião pública daqueles temas realmente relevantes, a famosa cortina de fumaça. Tudo que este governo fala e faz tem de ser posto em dúvida. Este é o primeiro ponto. Considerando que o ex-capitão do Exército tenha sido, de fato, acometido pela doença, é preciso lembrar de toda a sua retórica em defesa do uso da hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19, algo que a Organização Mundial da Saúde repudia e pouquíssimos líderes mundiais defendem. Até mesmo o seu guru, Donald Trump, abandonou o discurso depois de ser alertado por seus assessores. O Bolsonaro anunciou, antes mesmo de sair o resultado do exame de sangue realizado, que sua equipe médica passou a administrar doses desse tipo de medicamento combinado com azitromicina. O risco que se coloca é que, em caso de cura do novo coronavírus sem maiores complicações, o que, aliás, é o que nós torcemos que ocorra, o presidente da República se tornará o principal garoto propaganda da hidroxicloroquina e defenderá ainda mais sua utilização indiscriminada pelo Sistema Único de Saúde. Cientistas de todo o mundo já deixaram claro que esse medicamento pode provocar efeitos colaterais graves, como arritmia cardíaca, piorando ainda mais o quadro da Covid-19. O outro ponto que eu gostaria de abordar neste comentário
versa sobre a já conhecida irresponsabilidade de Jair Bolsonaro. O presidente não usa a máscara de proteção para reduzir a possibilidade de infecção pela doença. Não por acaso ele liberou que pessoas não utilizem o equipamento de proteção individual em uma série de locais que constavam de uma lei aprovada pelo Congresso, como igrejas, presídios e estabelecimentos comerciais. Ele esteve presente em uma série de encontros nos últimos dias, reuniões ministeriais, viajou pelo país, participou de um almoço no último sábado em comemoração à independência dos Estados Unidos, promovido pelo embaixador do país no Brasil, Todd Chapman, que contou também com a presença de seu filho Eduardo e de alguns ministros do governo. Tudo isso sem utilizar a máscara. Pior, já sabendo que estava infectado, ao invés de fazer o anúncio através de uma transmissão pela internet, algo que o Bolsonaro tanto gosta e faz com frequência, ele convocou alguns jornalistas e veículos com os quais tem maior intimidade para falar sobre o resultado dos exames, colocando os profissionais da imprensa sob o risco de serem acometidos pela doença. Quem está diagnosticado com a Covid-19 deve ficar em quarentena, absolutamente isolado das outras pessoas, conforme recomendações de todas as autoridades de saúde. O presidente precisa ser responsabilizado por essas suas atitudes verdadeiramente criminosas. A tal da gripezinha, forma pela qual ele costuma classificar a Covid-19, já matou mais de 66 mil brasileiros. É necessário que as autoridades tomem as devidas providências para conter o ex-capitão do Exército. Jair Bolsonaro é uma ameaça à saúde pública. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o cientista político do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Luiz Fernandes. Luiz Fernandes, bom dia. Bom dia a todos os queridos ouvintes do programa Faixa Livre. Luiz, eu quero te agradecer por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre.
Luiz, enquanto o Brasil vai se aproximando dos 2 milhões de infectados oficialmente pela Covid-19 e dos quase 70 mil mortos pela doença, o nosso cenário político só faz essa tragédia de saúde se ampliar. Os discursos negacionistas e irresponsáveis do presidente da República em relação ao novo coronavírus se confundem à sua incapacidade administrativa e tentativa de implementar um regime autoritário no país. Em pouco mais de 1 ano e meio no cargo, Jair Bolsonaro viu a rejeição ao seu governo disparar na mesma velocidade em que a economia do Brasil se desmonta completamente, sendo entregue aos neoliberais. Qual é a sua avaliação para esses pouco mais de 18 meses do ex-capitão do Exército no poder, Luiz? Bom, em pouco mais de 1 ano e meio de governo, o governo Bolsonaro lançou o país numa crise sem precedente, de fato, né? E sem precedente porque ela combina uma crise sanitária em agravamento em função da pandemia da Covid-19, associada a uma crise econômica profunda, dada a timidez e ineficácia das respostas econômicas dadas pelo governo federal à crise gerada pela pandemia, e isso tudo acoplado a uma crise política, porque em meio à crise sanitária e à crise econômica dela imediatamente decorrente, o governo insistiu numa agenda de ataque às instituições do Estado democrático, inclusive de enfrentamento com os demais poderes da República. Então, isso criou uma situação singular para o Brasil no mundo, né? Em primeiro lugar, é um dos poucos países, certamente o país de maior dimensão, que optou por uma negação da gravidade da pandemia em curso. Vale dizer que o próprio governo Trump, que serve de inspiração para o governo Bolsonaro, ensaiou uma posição do mesmo tipo, mas teve que recuar diante do impacto evidente da escalada da pandemia nos Estados Unidos. No nosso caso, o governo insistiu e insiste até hoje numa política de minimização da pandemia e, portanto, de não confronto com a gravidade da sua escalada, o que tem gerado esse triste balanço de ver o Brasil com o segundo maior número de mortos pela pandemia no mundo, se constituindo num dos epicentros fundamentais da evolução da pandemia no planeta. Mas, para além desse negacionismo, um negacionismo acoplado a uma ação de desestabilização da democracia, na mesma crise. Quer dizer, optou-se por intensificar um confronto com os demais poderes da República, um ataque ao Estado democrático, um incentivo a mobilizações antidemocráticas que simultaneamente violavam as regras de isolamento necessários para enfrentar a pandemia e fazer ataques a poderes instituídos no processo de democratização no país e, portanto, colocando em risco a democracia no país, as instituições do Estado democrático no país. Então, isso gerou uma crise sem precedentes. Nós estamos com 1 ano e meio de governo, é um período em que, normalmente, os governos gozam de uma certa leniência da opinião pública, é um período de apresentação de propostas e de início de realização, mas esse período, que seria um período de lua de mel, se transformou, no caso do governo Bolsonaro, num período de acelerada perda de base social. É claro que ele obteve, com essa agenda que eu chamo de uma espécie de revolução permanente, ou melhor, contra-revolução permanente, uma lógica de permanente desestabilização, ele conseguiu coesionar uma base minoritária, mais radicalizada, de apoio e que tem sustentado até aqui um apoio incondicional à sua política. Mas é uma base minoritária e cada vez mais minoritária, gerando um impasse na vida política nacional. Então é isso que nós estamos vivendo. 1 ano e meio de governo Bolsonaro,
está caracterizado o momento em que se completa um ano e meio por uma crise sanitária, econômica e política combinada sem precedentes no mundo e na própria história da vida política nacional. Mas uma coisa tem de ser dita, Luiz. O Bolsonaro tem se afastado cada dia mais daquela dita ala ideológica que o acompanha desde as fraudadas eleições de 2018. Não sei se ele finalmente percebeu que esses radicais só prejudicam sua atuação política, ou se isso só é mais uma daquelas cortinas de fumaça das quais ele costuma se utilizar para esconder seus planos reais. O mandatário até disse recentemente que um suposto entendimento com os líderes dos outros poderes da República, Dias Toffoli, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, sinaliza dias melhores. Dá para prever dias melhores, de fato, para a gestão de Bolsonaro, Luiz? O que é que você acha dessa calmaria que o presidente vem defendendo? Bom, houve uma evidente mudança de tom do presidente Bolsonaro nas últimas semanas, sobretudo a partir da intensificação dos processos de investigação autorizados pelo Supremo e a escalada dessas investigações para muito próximo do seu núcleo familiar e do seu núcleo de apoiadores nas redes da mídia social. Um segundo elemento também que foi determinante, pelo menos para essa mudança de postura mais recente, foi a prisão do Queiroz, do ex-assessor do seu filho Flávio Bolsonaro, e a circunstância dele ter sido preso justamente num escritório, residência, pertencente ao seu advogado particular e o advogado da sua família. Então, isso acendeu, ao que parece, uma luz amarela para o presidente e determinou uma mudança de tom em relação a essa agressividade da guerra contra as instituições, dessa lógica de confronto contínuo que vinha marcando de maneira ininterrupta os pronunciamentos do governo federal e do presidente da República até aqui. Para mim, no entanto, não está claro se isso é apenas um recuo tático, né? Uma mudança de discurso para lidar com um momento particularmente desfavorável no seu confronto com os demais poderes da República, ou uma mudança, quer dizer, de postura de médio prazo, né? Que terá continuidade, porque essa mudança de postura já vem gerando muita insatisfação naquele núcleo mais radicalizado, movido por uma lógica de guerra cultural ideológica, que é a base mais fiel de sustentação do próprio presidente Bolsonaro. Então ele fica, digamos assim, entre duas opções: uma, a de manter uma lógica de coesionamento e de adesão dessa base mais radicalizada no apoio ao seu governo e também no apoio à perspectiva de uma eventual candidatura para a reeleição, ou recompor capacidade administrativa e conter ações oriundas dos demais poderes que pudessem vir a ameaçar a própria continuidade do governo em curso. Então ele está entre, digamos assim, ele vive esse dilema. Eu diria que a natureza que configurou a ascensão do Bolsonaro à presidência da República e o discurso que coesionou a sua proposta de governo e a condução do seu governo até aqui é aquele discurso mais radicalizado, com um viés claramente autoritário, de ataque às instituições, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, de ataque ao Congresso Nacional, de ataque ao que ele chamava de velha política, para legitimar uma agenda antissistêmica. Só que a agenda antissistêmica não cria condições de governabilidade. E essa é a tensão que ele vive, e a não criação de condições de governabilidade ameaça crescentemente
o seu próprio governo. Então, por isso o recuo tático, mas ainda não está claro para mim se esse é um recuo tático de curto prazo ou de mais longa duração. Eu diria que pela natureza do governo, da composição inicial do governo e da própria figura do presidente, tenderia a achar que é um recuo tático de curta duração e que, portanto, a crise política do país se prolongará a partir de uma mudança de postura do próprio governo Bolsonaro. Luiz, recentemente eu li uma boa entrevista do professor João César de Castro Rocha, pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no jornal O Estado de São Paulo, se eu não me engano, onde ele diz que o êxito do bolsonarismo, com sua paixão mobilizadora nas redes sociais e nas ruas, inviabiliza o governo Jair Bolsonaro. Ele destacou a necessidade dos seguidores do presidente e dele próprio de ter o tempo todo inimigos a combater, o que levará a administração ao colapso, segundo o professor. Você concorda com essa avaliação, Luiz? Bom, entendo que essa posição é bem coincidente com a resposta que eu dei à sua pergunta anterior, né? Porque é uma contradição. Como é que você pode ter um presidente eleito comandando, portanto, um sistema político a partir de um discurso que é antissistêmico e de uma proposta que é antissistêmica? É uma contradição, evidentemente. Quer dizer, é como o próprio presidente Bolsonaro disse lá na sua primeira visita aos Estados Unidos, na reunião que ele teve com o Olavo de Carvalho, Steve Bannon. Ele anunciou que a sua agenda, antes de poder construir, a sua agenda vai ter que desconstruir o sistema político brasileiro. Mas como é que você desconstrói o sistema político brasileiro sendo o comandante desse sistema político? Então, aqui há uma evidente contradição entre a manutenção do discurso antissistêmico, que mobiliza essa base mais radicalizada e minoritária na sociedade de apoio ao presidente Bolsonaro, que é movido por uma lógica de combate à velha política e, portanto, tem uma lógica de guerra permanente, guerra cultural permanente e antissistêmica, com a gestão do sistema político nacional, cuja responsabilidade principal compete ao presidente da República como chefe do Executivo. Há uma clara contradição. E a manutenção dessa bipolaridade de papéis e de funções desestabiliza a administração, evidentemente. Então ele teria que, em algum momento, fazer uma opção. Ou assume a responsabilidade da gestão administrativa e, portanto, opera dentro da normalidade do sistema político, ou se torna um fator de desestabilização da normalidade do sistema político, combatendo a velha política. E até aqui predominou, evidentemente, uma lógica de confronto com o sistema político, com os seus principais poderes, em nome de uma relação direta dele com o povo. Só que o próprio fracasso administrativo do governo, evidenciado de maneira muito clara, né, na sua incapacidade de enfrentamento da pandemia, gerou uma acelerada perda de base social do presidente Bolsonaro. Então, ele se vê diante desse dilema. Ou se afasta do discurso antissistêmico para operar na normalidade para poder sobreviver, ou insiste no discurso antissistêmico, na mobilização da sua base mais radicalizada, visando, inclusive, consolidar essa base para uma eventual reeleição, mas correndo o risco da desestabilização do seu próprio governo atual e do seu próprio governo atual não poder ser levado até o fim, diante do confronto com os demais poderes da República. Esse é o dilema enfrentado hoje pelo governo Bolsonaro, e eu acho que isso é bem captado pela a entrevista a que você se refere na pergunta. Os militares do governo é que também baixaram o tom nos últimos tempos, Luiz. Os generais Hamilton Mourão, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos deixaram de lado os ataques constantes que faziam, que tinham o Supremo Tribunal Federal como principal alvo.
Por falar em militares, um que deixou o governo virou totalmente sua artilharia contra o Palácio do Planalto. O general Santos Cruz disse que o presidente está cercado de bandidinhos vagabundos. Eu queria a sua avaliação, Luiz, para a postura desses oficiais das Forças Armadas que estão no governo e fora dele. Bom, os quadros de origem militar no governo Bolsonaro nunca formaram propriamente um grupo coeso. Havia e há posições diferenciadas entre esses quadros. O próprio grande número de quadros de origem militar que passaram a ocupar funções no governo federal, acho que expressa a dificuldade da montagem de um grupo que conduza a administração do governo federal no contexto da negação da velha política, que era o discurso dominante do presidente Bolsonaro, ou foi o discurso dominante até aqui. Então, na medida em que ele negava a composição com as forças políticas tradicionais que ocupam o Congresso Nacional e os partidos em funcionamento e atividade no país, ele procurou preencher quadros administrativos recorrendo a quadros de origem militar. De maneira geral, acho que o que predominou nesses quadros de origem militar no governo era a visão de que eles seriam um certo contraponto a essa agenda mais radicalizada daquele grupo orientado para uma guerra cultural ideológica, muito influenciado pelas ideias do Olavo de Carvalho, e eles se viam predominantemente, mas volto a dizer, com variações entre eles, como um contraponto no sentido de garantir alguma racionalidade administrativa ao governo, alguma capacidade de condução técnica aos assuntos de governo. Eu acho que essa posição, embora ela tenha se frustrado em grande medida no primeiro ano e meio de governo, na evolução das últimas semanas, ela tem se fortalecido nessa flexão dada pelo presidente Bolsonaro para uma tentativa, pelo menos de curto prazo, de recomposição com os demais poderes da República, e a influência de setores de origem militar no governo nessa flexão é mais ou menos evidente. O que resta a ver, como eu já mencionei em respostas a perguntas anteriores, é até que ponto essa flexão é duradoura e essa influência moderadora dos quadros de origem militar se consolidará, porque ela, em última instância, se contrapõe a essa base mais radicalizada que, inclusive, coloca esses quadros de origem militar no alvo do seu ataque ideológico, né? Então, isso é uma disputa em curso e teremos que acompanhar os desdobramentos subsequentes, futuros. Mas volto a dizer que eu entendo que a composição original do governo e a sua natureza, digamos assim, inata do presidente Bolsonaro, é muito alinhado com essa base mais radicalizada, o que indica que esse papel moderador desses quadros de origem militar pode ter um sucesso limitado. E esse episódio da prisão do Fabrício Queiroz, Luiz? O ex-advogado da família Bolsonaro, o tal do Frederic Wassef, depois de muitas versões controversas sobre o fato desse antigo assessor do Flávio Bolsonaro ter sido encontrado na casa dele, disse que escondeu o Queiroz para proteger o presidente. Mas proteger de quê? Se o Bolsonaro afirma o tempo inteiro que nem ele, nem seus filhos cometeram crime algum. Como é que você tem visto esse caso do Queiroz, Luiz? Evidentemente, a prisão do Fabrício Queiroz é uma evolução muito grave, né, para o presidente da República, né, porque o paradeiro dele era desconhecido, isso até gerava aquela pergunta quase que viral, né, onde está o Queiroz? E depois se descobre que ele estava efetivamente abrigado
e escondido, né? Numa residência / escritório do próprio advogado do presidente e da sua família. E os motivos apresentados pelo Wassef para justificar o abrigo dado que antes era negado ao Fabrício Queiroz também geram muita preocupação, porque ele alega que ele estaria protegendo a vida do Queiroz, que estaria com a vida ameaçada, fazendo inclusive referência à morte na Bahia, naquela ação da polícia na Bahia, que resultou na morte do Adriano, um dos chefes do chamado escritório do crime, uma espécie de esquadrão da morte. Então, relacionando o mesmo risco que estaria agora se voltando contra o Queiroz e atingindo indiretamente a própria família do presidente, o próprio presidente, com o risco que acabou levando à morte do chefe do escritório do crime na Bahia, ou seja, relações promíscuas entre o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro com o escritório do crime. Até a imprensa já noticiou, a partir de diálogos captados e mensagens captadas, né, nos celulares apreendidos, quer dizer, o lamento do Queiroz sobre o episódio que resultou na morte do chefe do escritório do crime na Bahia. Então, eu diria que é a dimensão mais perigosa, porque não se trata apenas da descoberta de uma ação de rachadinha no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, prática que é infelizmente comum em vários gabinetes de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em várias assembleias e gabinetes pelo Brasil afora, mas é que a contabilidade associada a essa rachadinha também se entrelaçava com, aparentemente, pelo menos isso é o que as informações indicam, a contabilidade de grupos milicianos. Então, aqui são relações perigosas, né, e promíscuas que são evidenciadas, o que, de fato, representam riscos, em termos do que pode ser revelado com o aprofundamento das investigações em curso. Então, por isso eu acho que essa prisão gerou tanta intranquilidade, né, na família do presidente e no próprio presidente, a ponto de levá-lo a uma mudança de postura em relação a uma condução que vinha sendo dada até aqui, de ataque aos demais poderes da República, uma tentativa de recomposição com o Supremo Tribunal Federal, com os próprios poderes do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados. Então, acho que esse é o impacto imediato, né, do episódio da prisão do Fabrício Queiroz, que ainda teremos que acompanhar os seus desdobramentos, né? E as consequências podem aprofundar a crise política no país. Por isso eu entendo que há esse movimento político agora empreendido por parte do governo Bolsonaro de recompor uma base de sustentação e apoio no Congresso Nacional para lidar com a turbulência política que essa prisão pode gerar, né, em termos de aprofundamento da crise política nacional. Só que, uma vez mais, eu volto àquele ponto já abordado em respostas anteriores, isso gera um antagonismo com a sua base radicalizada mais fiel de origem, que endossaram a figura do Bolsonaro como um representante do ataque à velha política. Mas a defesa do governo agora vem impondo uma composição com os partidos, sobretudo os partidos do Centrão, que são os que mais, digamos assim, simbolizam o que era anteriormente atacado como velha política. Então, isso vai gerando uma tensão crescente na própria base de sustentação do governo Bolsonaro. Agora, se há uma frente na qual o Bolsonaro percebe que pode ter problemas, é nessa história das fake news, Luiz.
Já há um inquérito no Supremo Tribunal Federal a respeito disso. O Tribunal Superior Eleitoral deve julgar nos próximos meses a chapa dele com o Mourão por crime eleitoral devido ao compartilhamento em massa de notícias falsas. Inclusive, a respeito desse projeto das fake news aprovado no Senado, o Bolsonaro citou a possibilidade de veto, além de afirmar que o texto não deve vingar. Você vê essas notícias falsas como o calcanhar de Aquiles do presidente, Luiz? Bom, não sei se é calcanhar de Aquiles, né? O fato é que o presidente Bolsonaro estruturou nas redes sociais a sua base de mobilização contra o que ele chamava de velha política ou política tradicional e continuou na presidência mobilizando, através dessas mídias sociais, fortes ataques aos demais poderes da República, em particular ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio Congresso Nacional e às suas lideranças, em particular ao presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados. Então, o que nós estamos assistindo é uma resposta desses outros poderes a esses ataques, tanto com a aprovação no Congresso Nacional da legislação para enfrentamento das fake news, quanto o inquérito movido pelo Supremo Tribunal Federal e as ações, eu diria até surpreendentemente decididas, tomadas, de enfrentamento dos operadores desses ataques contra o Supremo na mídia social, nas redes de mídia social. Então, o que nós estamos assistindo, quer dizer, é um contra-ataque, uma ação defensiva dos outros poderes contra a agressão movida a esses poderes pela mídia social com respaldo do presidente da República. O que me parece claro é que esses ataques feitos pela mídia social de apoio ao presidente Bolsonaro não mediram bem a correlação de forças no país. Acho que eles sobrevalorizaram o apoio existente ao presidente e a sua sustentação no ataque às demais instituições. E está havendo uma resposta, eu diria, bastante contundente de defesa das instituições democráticas, dos demais poderes, o que agrava o isolamento do presidente Bolsonaro e torna a sua posição extremamente vulnerável com a intensificação das investigações em curso sobre as ações da sua família relativas ao inquérito das rachadinhas, também o envolvimento da sua base de apoio e, inclusive, dos seus filhos na estruturação dessas redes na mídia social. Então, é um momento de contra-ataque das instituições em defesa da democracia e de certo isolamento na opinião pública do governo Bolsonaro, o que nós, inclusive, a pesquisa de opinião da Folha de São Paulo indicou isso claramente. O que nós vemos é um crescimento do apoio à democracia, às instituições democráticas, em resposta à escalada de ataques aos poderes da democracia no país, movidas por essa rede de mídia social da base de apoio do presidente. Então, acho que essa dimensão ele representa mais uma dimensão de isolamento do governo Bolsonaro na opinião pública de maneira geral, embora, uma vez mais, esse ataque às instituições coesiona uma base mais radicalizada de apoio que tem nessas mídias sociais o seu principal mecanismo de mobilização e que agora passa a ser atacado por ações defensivas, tanto do Congresso quanto do Supremo Tribunal Federal. O que andam dizendo lá em Brasília, Luiz, é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, virou a tábua de salvação criminal do Bolsonaro, já que ele tem o poder de impedir que determinadas investigações contra o presidente tenham sequência. O alinhamento ideológico de Aras com o chefe do Executivo é inegável. Agora, você acha que ele poderá ser a mais nova versão do engavetador-geral da República, Luiz?
o PGR pode se tornar a principal figura do nosso cenário político? O momento decisivo para avaliar o papel do Augusto Aras na função de Procurador-Geral da República vai ser justamente o encaminhamento dado por ele para a investigação em curso sobre a interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. As evidências que apontam para essa interferência são muito robustas e qualquer análise um pouco mais isenta do processo, evidentemente, dará curso à investigação, apontando claros indícios de interferência por parte do presidente da República. Mas essa decisão ela se dá num contexto de uma disputa hoje existente entre o Procurador-Geral da República, o Ministério Público e as forças-tarefas da Operação Lava Jato, né? Vale dizer aqui que a própria eleição do presidente Bolsonaro confluiu tendências distintas, né, no momento eleitoral. Em primeiro lugar, o próprio discurso antissistema do candidato Bolsonaro, né, apontando o sistema político existente como um sistema falido, caracterizado como velha política, e, por outro lado, a ação contínua da Operação Lava Jato no sentido de criminalizar a ação política em função da alegada natureza endêmica da corrupção no sistema político brasileiro. Para tal, ela estruturou uma agenda de combate da corrupção, pelo menos no discurso, em tese, a todo custo, mesmo passando por cima de leis e regramentos que deveriam conter abusos de autoridade nas ações de investigação e combate à corrupção. Quer dizer, essas duas vertentes confluíram na eleição do presidente Bolsonaro, mas agora elas se divorciam, né? Em particular, a partir do afastamento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo e a sua entrada plena no cenário político, como ator querendo se cacifar para as eleições presidenciais de 2022. Então, há que se acompanhar qual será a posição do Augusto Aras no exercício das suas funções na Procuradoria-Geral da República, mas há que também situar a importância da sua disposição a enfrentar e limitar práticas de abuso de autoridade por parte das forças-tarefas da Lava Jato e tentar colocar a ação das forças-tarefas sobre algum controle externo. Essa é uma necessidade, ao meu ver, da consolidação e preservação da democracia no país, já que os abusos cometidos no âmbito da Operação Lava Jato e sua orientação orientada para a criminalização irrestrita e geral da ação política estiveram no fundamento da desestabilização de governos democraticamente eleitos, em particular o governo da presidente Dilma, que sofreu um processo de impeachment no contexto das violações de direitos e práticas de abuso cometidas no âmbito da Operação Lava Jato, com ampla cobertura, apoio e repercussão mediática. Então, a Lava Jato também é parte do problema a ser encarado. Os abusos cometidos na Lava Jato, na Operação Lava Jato, são parte dos desafios a serem enfrentados para efetivamente consolidar a democracia no país. E todas essas situações que foram colocadas nos últimos dias a respeito da Lava Jato, Luiz? A Procuradoria-Geral da República tentando intervir na força-tarefa lá em Curitiba, essa denúncia de que agentes do FBI atuaram na Operação Anticorrupção, a chegada das investigações até o José Serra, em São Paulo. O que você pode nos dizer a respeito desses últimos movimentos da insuspeita Lava Jato? Boa parte dessa pergunta já foi respondida ou tratada na minha resposta à pergunta anterior. Eu só adicionaria aqui agora a gravidade das informações que têm vindo à tona, mostrando
uma linha de cooperação dos condutores da Operação Lava Jato, e em particular da Força Tarefa de Curitiba, por fora dos canais oficiais do Ministério da Justiça, com o Departamento de Justiça, equivalente ao Ministério da Justiça, e o FBI dos Estados Unidos. Quer dizer, isso é uma ação que se revela como claramente antinacional e que eu acho que só evidencia a necessidade de estabelecimentos de controles sobre as forças-tarefas da Lava Jato e sua subordinação ao marco regulatório e legal nacional, e que eventuais ações ilegais de cooperação que feriram o interesse nacional têm que ser investigados e, se confirmados, devem ser punidos, porque não apenas se violou a ordem democrática nacional a partir de uma colaboração conduzida à margem do Ministério da Justiça, como essa colaboração desmontou interesses nacionais e empresas que compõem a parte importante de um projeto de desenvolvimento nacional a serviço da abertura de setores da economia brasileira para interesses estrangeiros. Então, essa é uma temática que eu acho que deve ser encarada com a maior seriedade por suas implicações e consequências para a democracia e para o desenvolvimento do Brasil. Para encerrar, Luiz, é possível acreditar na esquerda para que possamos reverter essa situação pela qual o país atravessa? Você enxerga força política e coesão dos partidos ditos progressistas para a necessária oposição ao bolsonarismo? Bom, eu entendo que quando há ameaças à democracia e à própria defesa da vida, em função dessa escalada da pandemia que nós estamos enfrentando no Brasil, exige-se uma resposta que é mais ampla do que apenas da esquerda. Acho que precisamos uma resposta ampla de todos os setores compromissados com a defesa da democracia e da vida. Infelizmente, no âmbito da esquerda ainda há divergências em relação aos caminhos a serem trilhados, né? Alguns setores entendem que não pode haver nenhum tipo de composição, aliança com quem tenha tido participação no processo que conduziu ao impeachment em 2016 da presidente Dilma, e colocam ali, digamos assim, a linha divisória das alianças a serem construídas. No entanto, eu discordo dessa opinião, porque aquele impeachment só foi possível porque houve um grande isolamento das forças de esquerda, né? As forças de esquerda, mesmo comandando o governo central e tendo a presidência da República como uma das suas grandes expressões, foi incapaz de reunir um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou um terço dos membros do Senado para barrar o processo de impeachment. Então isso revela um quadro de grande isolamento. Então, se nós nos restringirmos na construção de uma política de alianças para fazer a defesa da democracia e da vida hoje aos horizontes daqueles que se opuseram ao impeachment em 2016, nós vamos nos manter numa posição de isolamento político e social. Então, por isso, defendo que o que está na ordem do dia é a necessidade de uma aliança ampla em defesa da democracia diante dos ataques e das ameaças que vêm sendo dirigidos ao Estado democrático construído a duras penas no país, o que por si não implica uma opção de alternativa eleitoral nas próximas eleições. Quer dizer, a defesa da democracia como bandeira ampla não implica unidade programática em torno de uma proposta de governo e da retomada de uma agenda de desenvolvimento do país que garanta mais soberania, redistribuição de riqueza e renda, a promoção de direitos sociais, de promoção de trabalho de qualidade. Quer dizer, isso é uma outra discussão, uma discussão sobre alternativas
de retomada do desenvolvimento do Brasil. Mas eu diria que o que está na ordem do dia hoje é a defesa da democracia e da vida. E defendo que em torno dessa defesa deva se estabelecer ou procurar estabelecer a aliança mais ampla possível, o que implica, evidentemente, composição com setores políticos, setores sociais e econômicos que não necessariamente comungam da mesma visão de alternativa para o desenvolvimento do país a ser empreendido nos marcos do regime democrático. Porque já há algum tempo as principais forças de esquerda no Brasil fizeram a opção por implementar a sua agenda de transformação dentro do regime democrático e a partir do regime democrático, aprofundando o regime democrático. Então, diante disso, qualquer ameaça a esse regime democrático deve ser confrontado de maneira firme e ampla. Então, é isso que eu defendo. Portanto, a alternativa de defesa da democracia imediata, ela não pode se restringir apenas à esquerda, sob risco de isolamento, enfraquecimento e derrota que não convém nem à esquerda, nem ao Brasil, de maneira geral. Luiz Fernandes, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um bom dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço o convite para participar do programa Faixa Livre. Foi uma participação inovadora para mim, né, porque é a primeira vez que eu participo sem estar fisicamente presente no estúdio. Então é uma participação remota no programa Faixa Livre, o que implica novos desafios de manuseio da tecnologia para poder responder às perguntas formuladas. Espero que as respostas tenham ficado claras para os ouvintes. E deixo aqui meu abraço a vocês e um abraço a todos os que nos acompanharam no programa de hoje. Conversamos aqui com o cientista político do Instituto de Relações Internacionais da PUC Rio de Janeiro, Luiz Fernandes. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da AFBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. E estamos de volta, ouvintes, e dando sequência aqui nas nossas entrevistas, eu já cumprimento o professor do Instituto de Física e do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, Ildeu de Castro Moreira. Ildeu, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigado pelo convite por estar aqui. Bom dia para todos os ouvintes. Muito obrigado, Ildeu, por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Ildeu, nesta quarta-feira, dia 8, é comemorado o Dia Nacional da Ciência, data que se mostra ainda mais importante neste momento em que o presidente Jair Bolsonaro nega o valor do conhecimento e dos estudos científicos. Eu gostaria primeiro, Ildeu, que você comentasse o que representa o Dia Nacional da Ciência diante do quadro que o país atravessa. Bem, o dia 8 de julho representa o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional dos Pesquisadores e Pesquisadoras, porque é a comemoração do aniversário da SBPC, que foi criada em 8 de julho de 1948. Então, por legislação federal,
foi instituído esse Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador. Representa a comemoração importante da ciência e dos pesquisadores brasileiros e também o movimento para que a gente mostre para a população brasileira como é que está a situação da ciência brasileira a cada ano. Nós fizemos movimentos nos anos anteriores nesse dia e nesse ano, por causa da pandemia, estamos fazendo virtualmente. Então nós vamos fazer muitas atividades para mostrar a importância da ciência sempre, mas também nesses momentos críticos de crise sanitária grave, de crise econômica também, como a ciência é importante para a sociedade por inteiro e como é importante também que se tenha consciência do reflexo que ela pode ter para a melhoria das condições de vida das pessoas e melhoria da economia. Então esse é um dia nacional de celebração, mas é um dia também nacional em que a gente aponta as dificuldades que a ciência brasileira tem passado. Agora, como é que nós podemos valorizar o conhecimento científico com um governo federal que corta bolsas de estudo e verbas para pesquisas, Ildeu? Há uma saída neste cenário? Olha, realmente o cenário não é fácil. Nós estamos nos últimos anos sofrendo uma redução muito significativa de recursos para ciência e tecnologia, que começou uns 5 anos atrás e agora está muito acentuada. Nós temos hoje 1/3 de recursos para investimento no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do que se tinha 10 anos atrás. A CAPES teve uma redução significativa de recursos, do ano passado para esse ano foi da ordem de 20%. O CNPq está com os recursos de fomento de apoio à pesquisa muito reduzidos. E o maior fundo de apoio à ciência brasileira, o chamado FNDCT, que já tinha seus recursos reduzidos nos últimos anos, esse ano está com 88% do recurso contingenciado. Então a situação é de fato muito difícil, mas certamente o nosso desafio é permanente. A SBPC tem 72 anos, já luta nessas 7 décadas pela ciência, pela educação, pelos recursos para a ciência, pela valorização dos pesquisadores, pela melhoria da educação, em particular da educação científica, e nós já enfrentamos situações muito difíceis em vários governos. Nesse momento, como você mencionou, está particularmente difícil, porque os recursos estão muito baixos, estão ameaçando inclusive a sobrevivência do sistema, muitos jovens pesquisadores estão indo embora, e os laboratórios muitos deles estavam semi-paralisados aí na questão inclusive antes da pandemia, por falta de recursos, de insumos, de material de manutenção. A diminuição do pessoal de pesquisa também em várias instituições é séria e, portanto, nós estamos num cenário muito difícil. Mas nós estamos fazendo uma ação junto com outras sociedades científicas, junto ao Congresso Nacional, junto aos ministérios respectivos, às universidades, para poder superar esse momento. Então, certamente, nós conseguimos no ano passado algumas vitórias parciais no Congresso, conseguimos impedir a extinção esse ano desse Fundo para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas a situação de recurso está muito crítica e nós estamos defendendo nesse momento, ainda mais no momento de pandemia, que ciência e tecnologia é fundamental. Os países do mundo inteiro estão apostando significativamente em mais recursos para pesquisa nesse momento e o Brasil está num valor muito baixo. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos está colocando 50 bilhões de reais só para pesquisa sobre coronavírus. A Alemanha, 12 bilhões. E o Brasil está colocando da ordem de 400, 500 milhões. Muito pouco, muito abaixo que proporcionalmente o país deveria fazê-lo. Portanto, nós estamos... E isso aí é uma questão não só relativa ao enfrentamento direto do coronavírus, mas às suas consequências econômicas, sociais, que vão vir aí na sequência. Então é muito importante que a gente tenha recurso para dar uma virada nessa situação, a inovação das pequenas e médias empresas, o emprego qualificado, a interação das universidades com o setor produtivo, tudo isso é importante para reanimar a ciência, a tecnologia brasileira e a economia brasileira. E para isso precisa, evidentemente, de recursos. Ildeu, eu fiquei sabendo que vocês da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência estão lançando uma campanha hoje, Dia Nacional da Ciência, para a liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que é o principal fundo de apoio à ciência, tecnologia e inovação no país. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes, além dessa importante campanha para a valorização do conhecimento científico, como ela será realizada, comentasse também sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Como se dá a captação de recursos para o FNDCT, de que forma eles são utilizados? Anderson, esse FNDCT, Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi criado em 1970.
e ele foi muito importante na década de 70 e posteriormente também, para apoiar muitos grandes projetos importantes para as universidades brasileiras, muitos dos grandes laboratórios que temos aí, apoiou atividades, por exemplo, de criação de aviões da Embraer, de navios da Marinha, de grandes laboratórios do Sirius, do laboratório oceânico da COP, de laboratório de sequenciamento de genético, genômico. Portanto, tem uma importância muito grande para a ciência e a tecnologia brasileira. Quase toda grande universidade brasileira, cada grande instituição de pesquisa brasileira, todos os parques tecnológicos do país têm recursos provenientes disso. Portanto, é um fundo essencial para a inovação, para a ciência e tecnologia. Em 1998, foram criados os chamados fundos setoriais, que deduzem recursos de setores econômicos, tributos de determinados recursos de setores econômicos, do lucro deles, e esses recursos são canalizados para o FNDCT. Isso permitiu que tivesse um fluxo contínuo de recursos, que foi não crescendo até 2010, quando todo o recurso era utilizado para pesquisa, para ciência, tecnologia e inovação, da ordem de 6 bilhões de reais, mas posteriormente houve um contingenciamento sério, em particular de 2015 para cá, houve uma transformação de recursos desse fundo, foram colocados na chamada reserva de contingência. Significa que eles não são disponibilizados para a FINEP, que é a Agência Nacional de Inovação, que é quem coordena o uso de recursos desse fundo, né, que administra isso. Então, esses recursos, grande parte deles, inclusive esse ano, 88% mais ou menos, estão presos nessa reserva de contingência, o que significa esse ano da ordem de 4,5 bilhões de reais. A FINEP vai ter apenas 600 milhões para utilizar, para apoiar empresas como subvenção econômica, pequenas e médias empresas, infraestrutura de universidades. Isso absolutamente não é suficiente. Então, nós estamos fazendo uma grande campanha para que esse fundo, que é essencial para a ciência brasileira, seja retomado no sentido de todo o recurso que está lá destinado a ele, inclusive por lei, né, e nós achamos que está havendo até um desvio de finalidade, porque esse recurso foi recolhido das empresas, dos setores econômicos, para poder ser utilizado na pesquisa e desenvolvimento, e no entanto ele não é. Então nós estamos pleiteando a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, a Andifes, que reúne os reitores das universidades, e mais um grande número de sociedades científicas, mais de 60, 70 sociedades hoje já estão assinando um manifesto, que será lançado amanhã, pela liberação integral desse recurso. Ainda mais nesse momento de pandemia. É fundamental que tenhamos mais recursos para enfrentamento da pandemia e para o pós-pandemia, para ajudar a renovação, né, das pequenas e médias empresas, renovar os laboratórios que estão também sofrendo muita dificuldade, a manutenção deles. Então, enquanto os outros países do mundo estão apostando muito mais recurso para a ciência e tecnologia nesse momento, o Brasil está diminuindo. Então, nós achamos que é um contrassenso absoluto essa situação. Então, nesse sentido, nós estamos lançando amanhã às 10 horas esse manifesto, que vai ser encaminhado também aos parlamentares, ao governo e a todos os setores da sociedade que quiserem estar conosco nessa campanha. Porque a gente acha que é inadmissível um fundo que pode ser tão importante para a ciência e tecnologia brasileira, para a recuperação econômica, para enfrentar a crise sanitária e social que vivemos, estar destinado apenas a pagar juros da dívida e sem a destinação para o qual eles foram recolhidos. Outro evento que acontece hoje, Ildeu, é o lançamento do livro sobre os 70 anos da SBPC. O título da obra é Ciência para o Brasil, 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele retrata a trajetória da entidade desde a sua fundação, em 1948, até o seu 70º aniversário, em 2018. Conta aqui pra gente, Ildeu, sobre como surgiu a ideia para esse livro e fala um pouquinho a respeito de toda essa longa e importante história da SBPC. Pois é, Anderson, nós estamos lançando esse livro hoje às 5 da tarde, para encerrar o Dia Nacional da Ciência e retratar os 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que foi criada em 1948. Então nós comemoramos 2 anos atrás os 70 anos e estamos lançando agora esse livro que recolhe muito da história dessas 7 décadas, também o depoimento de muitas pessoas que participaram disso. E é uma entidade que tem uma história muito importante, porque lutou sempre pela ciência, pela educação, pela melhoria das condições de vida das pessoas, pela democracia no Brasil, pelo meio ambiente, e essa história está recontada nesse livro.
e nós temos, como eu mencionei, uma participação muito intensa de pesquisadores ao longo dessas 7 décadas. A SBPC atuou muito no início da década de 50 para a criação da CAPES, por exemplo. A CAPES foi criada pelo Anísio Teixeira, que foi presidente da SBPC, um grande educador. Depois a criação também do CNPq, de vários órgãos de fomento à pesquisa no Brasil. A criação da Universidade Nacional de Brasília, da UNB, partiu de um grupo de trabalho, o início, digamos assim, a estruturação da universidade feita pelo Darcy Ribeiro, sob a encomenda do Anísio Teixeira. Depois nós participamos muito também, no período da ditadura, a SBPC foi um baluarte importante, as suas famosas reuniões anuais para discussão, para anistia das pessoas. Muitas pessoas foram atingidas, inclusive dirigentes da SBPC, e pela anistia dos pesquisadores, pela liberdade de expressão e pela democracia. E depois, posteriormente, nós atuamos muito também durante a Constituinte, o capítulo de Ciência e Tecnologia da Constituição Brasileira, o capítulo de Direitos Humanos de Populações Indígenas, de Direitos Individuais, de Direitos Coletivos, de Meio Ambiente, tem muitas contribuições da SBPC. E de lá para cá também continuou, né? Nós somos uma entidade apartidária, mas não apolítica. A gente participa intensamente, criticamos os governos naquilo que a gente acha que é pertinente, mas também sempre trazendo propostas construtivas de como é que poderia ser feita. Então esse é o nosso trabalho ao longo dessas 7 décadas, temos atuado intensamente com todos os governos que têm passado, junto ao Congresso Nacional, temos uma presença grande nos debates no Congresso Nacional sobre a ciência brasileira, estamos sempre defendendo a ciência, os pesquisadores, a educação de qualidade, e que essa ciência também produzida se reverta em melhoria das condições de vida das pessoas e progresso do país. Por falar em campanha, Ildeu, há uma série de iniciativas surgindo na sociedade civil lutando pela manutenção da ordem democrática no país diante das ameaças do governo de Jair Bolsonaro. Uma delas é a campanha lançada na última semana em defesa da vida e pela democracia. O SBPC apoia essa ação. Você pode nos explicar como é que se dá essa campanha e a importância da mobilização popular para defender o que ainda nos resta de liberdades democráticas, Ildeu? Isso em um país repleto de desigualdades sociais, étnicas, raciais, de gênero. Como eu mencionei, a SBPC tem uma atuação pela ciência, pela educação, mas também pela democracia, que nós achamos que é um valor imprescindível para o país. Então nós temos participado nesse momento de várias frentes, aliás, como participamos ao longo de décadas, em defesa da democracia, em defesa da liberdade de expressão, e isso nesse momento é evidentemente importante. Então nós nos juntamos à OAB, à ABI, às centrais sindicais, a muitos outros movimentos, de movimento negro, movimento de mulheres, movimentos mais variados da sociedade que estão preocupados com a democracia e também com as imensas desigualdades que nós temos. Então a SBPC faz parte desse movimento, que teve uma virada democrática no dia 4 e 5 de julho, que vai ter também uma grande atividade proximamente, no início de agosto. Então nós estamos integrados com essas entidades todas, porque nós achamos que a democracia e a defesa da vida é importante para todos nós. A ciência também depende, para ela ser produtiva, para ter resultados importantes, significativos para a sociedade, ela também não pode ser apropriada apenas os resultados da tecnologia apenas por poucos. E é fundamental que a ciência e a tecnologia seja um instrumento também para a democracia, e a democracia também seja uma democracia qualificada, que reduza as desigualdades, e o Brasil é, infelizmente, campeão no mundo em desigualdades, para que a gente possa melhorar a condição de todos. Então a SBPC está junto com essas entidades em defesa desses princípios básicos, o respeito, por exemplo, à Constituição brasileira, que nós participamos intensamente também da criação dela. Então essa é uma tradição nossa, junto com muitas outras entidades da sociedade civil, fazer esse movimento que é importante para toda a cidadania brasileira. Para terminar, Ildeu, você acredita que as eleições municipais desse ano podem apontar para uma mudança no cenário do país? Esse conservadorismo tende a permanecer na ordem do dia da nossa política, ou os ideais progressistas podem ganhar fôlego nas urnas? Olha, Anderson, eu não sou um analista político, nem tenho muita capacidade de previsão. Aliás, a ciência às vezes erra também para prever o futuro nesses problemas complexos como a sociedade humana. Mas o que eu posso te dizer é que a gente espera que sim, a gente espera que essas eleições municipais sejam disputadas democraticamente e que o povo brasileiro decida os melhores candidatos
para os municípios, o que é uma decisão extremamente importante, porque cada um de nós tem um impacto direto dos governos municipais. É fundamental que a gente cobre na hora de votar aqueles candidatos que realmente têm experiência, que têm história e que têm propostas para a educação, para a ciência, para a diminuição das desigualdades, para a melhoria das condições de saneamento da cidade, que isso é muito importante, e não apenas construções ou promessas fabulosas. Então é fundamental que nessas eleições municipais, aliás, como todas as outras, o cidadão, ao votar, faça isso com consciência, com conhecimento de causa. É muito importante votar em vereadores que têm uma visão mais ampla e não apenas por um interesse localizado. Pessoas que pensam a cidade, que pensam o município, que veem o interesse mais geral da população e não apenas interesses próprios ou de determinados setores. Então, essa eleição, como todas as outras, é muito importante e essa é muito significativa nesse momento político que a gente está vivendo. Ildeu, muito obrigado por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, a você e a todos que nos ouviram. Muito obrigado e um bom dia. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Física e do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, Ildeu de Castro Moreira. E agora eu aproveito e passo a leitura de mais alguns recados de vocês ouvintes aqui no programa. Pelo nosso YouTube, o Duarte Rocha Dato diz o seguinte: infelizmente o brasileiro não sabe votar e nem poderia saber com essa educação e cultura de quarto mundo. Jair Bolsonaro é um produto das besteiras que a esquerda vendida fez. Foram tantos erros que a população chegou a ter nojo e embarcou no primeiro que metia pau. Aqui, a oposição é só de fachada. Lula e Bolsonaro representam a direita neoliberal. É preciso reagir. Temos que ter povo nas ruas, tal como foi no impeachment de Collor e Dilma, para enfim legitimar o impeachment de Bolsonaro. O Congresso teme o povo. Tá aí a opinião do Duarte Rocha. A gente não concorda plenamente com o que você diz não, Duarte, mas de toda forma fica registrada aqui a tua opinião. Um abraço para você, obrigado pela audiência. No nosso Facebook, na entrevista com o professor Vitor Leonardo, o Ramos Sobrinho diz o seguinte: o povo brasileiro vive na miséria agravada há muito tempo. É preciso mobilização geral contra a miséria que se alastra. Obrigado aí pelo teu recado, tá bom, Ramos? Também no Facebook, a Ana Lúcia Trajano faz um elogio aqui ao programa. Ela diz o seguinte: ótimo, parabéns pelos temas e esclarecimento ao povo ouvinte. Sucesso! Obrigado aí pelo teu elogio, tá bom, Ana? Esse aqui é o nosso trabalho, a nossa função é justamente esclarecer as informações para a população brasileira sem esse viés ideológico de grande parte da mídia dominante. Um abraço para você, tá bom, Ana? Já na nossa entrevista com o juiz João Batista Damasceno, o Luiz Henrique Zaidan diz o seguinte: os militares sempre foram canalhas, golpistas, serviçais de americanos e da elite. E hoje em dia recebem aulas de neoliberalismo na Fundação Getúlio Vargas, que quando presidente nunca foi neoliberal. Tá aí o belo recado do Luiz Henrique Zaidan. A gente concorda contigo, meu camarada. Um abraço para você. O Paulo Ferreira também, a respeito da mesma entrevista, ele diz: esse bombeiro é o novo gerente da milícia Escritório do Crime. Milícia essa de propriedade da familícia, em substituição ao Queiroz e do falecido capitão. É verdade, meu camarada. O Paulo se refere àquele bombeiro Maxwell Simões Correia, que foi preso, acusado de ter ajudado na ocultação de provas dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. É verdade, meu amigo, a gente concorda com você. Esse escritório do crime está envolvido em uma série de assassinatos e a família Bolsonaro tem ligação íntima com esse pessoal. A justiça precisa agir com firmeza para prender todos esses envolvidos no trágico episódio do assassinato da vereadora Marielle Franco. Obrigado, Paulo. Um abraço para você. Agora, a respeito da entrevista do Jean-Marc von der Weyde, o Luiz Henrique Zaidan diz o seguinte: os militares já deram o golpe. O Ramos Sobrinho: somos um país suicida, entregue às multinacionais aliadas da Casa Grande, escravocrata e entreguista. Sugiro um livro, A Guerra contra o Brasil, de Gessé Souza, e outro, Amazônia Saqueada, de Edmar Morel. Ele também nos envia aqui um vídeo que vai ser compartilhado nas nossas redes sociais. Eu te agradeço muito as indicações, tá bom, Ramos? Um abraço para você. Temos um outro elogio, dessa vez do Wagner dos Santos Soares, lá no nosso canal no YouTube. Ele diz: mais um ótimo programa. Obrigado a você pelo elogio, tá bom, Wagner? Também no nosso YouTube, o Robson Custódio diz:
Quanto à fala de Jean Marc e dos frentistas em geral, temos que tomar cuidado com esses grupos que querem o fim do governo Bolsonaro, que é conjuntural, mas apoiam o neoliberalismo, que é estrutural. Esses grupos políticos não têm apelo popular, por isso não querem nossas bandeiras. Auditoria da dívida, fim da remuneração da sobra de caixa dos bancos, etc., nos atos contra Bolsonaro. Para eles é interessante que pareça que a massa está nas ruas pedindo o fim do governo com continuação do modelo econômico. Muito bem lembrado, Robson. Esses neoliberais têm tentado usar o impeachment do Bolsonaro para mobilizar a massa da população brasileira em apoio a esses planos dos rentistas. Muito bem observado por você, Robson. Obrigado aí pelo teu recado. Lá no nosso Facebook, também na entrevista com Jean Marc, o Gustavo Pinheiro Machado diz: que cegueira, o governo é dos militares. Tá aí, contundente o Gustavo Pinheiro Machado. Obrigado, Gustavo, um abraço. O nosso ouvinte histórico, André, lá do Morro da Formiga, diz o seguinte: bom dia, Anderson e família Faixa Livre. Discordo que exista complexidade em se fazer um mínimo acordo para combater um gigantesco mal comum que é Bolsonaro. O que falta é pôr o interesse de todos prioritário em relação a objetivos políticos partidários menores. Também desconheço parlamentares de alto nível realizando trabalhos maravilhosos. Definitivamente, as ditas oposições deixam muito a desejar. Por último, mais espaço aos recados dos ouvintes. Podem trazer propostas que fujam dos diagnósticos, críticas e falas extensas que nada trazem de propostas concretas. Abraços. Um abraço para você também, André. Eu acho que você já percebeu que a gente tem tentado colocar aqui mais vezes os recados de vocês, ouvintes. Inclusive, eu peço para que vocês enviem sempre, porque eu já estou quase sem recados aqui em mãos. Eles podem ser enviados pelo nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br, pela nossa página no Facebook, que é Programa Faixa Livre, pelo nosso Twitter e pelo Instagram também, e pelo canal do nosso YouTube, lá que é o Faixa Livre. Um outro meio de você enviar os seus recados é pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br. Lembrando que nesse período de excepcionalidade da Covid-19, os recados via telefone estão inviabilizados, pois eu tenho apresentado o programa de casa, gravado ele no dia anterior à sua veiculação. Então, a gente pede mais uma vez desculpa aos ouvintes e relembra a necessidade dessa interação de vocês pelas redes sociais, tá bom? Vamos agora a um rápido intervalo, voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E antes de retomarmos as nossas entrevistas, eu gostaria de falar a vocês a respeito daquelas palestras que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal tem realizado nas últimas semanas, todas as quartas-feiras, no projeto chamado Você Acha Justo. E desta quarta-feira, a live terá o tema Como enfrentar a desigualdade de raça e de gênero também na tributação. O bate-papo contará com a mediação de Camilo Vanucci e terá também a participação do doutor em Direito pela Universidade de Harvard, Adilson Moreira, da economista do Cefam, Luana Passos, da socióloga da Oxfam Brasil, Kátia Maia, e do auditor fiscal da Fenafisco, Charles Alcântara. Essa live será transmitida lá pelo YouTube do Você Acha Justo, no endereço www.youtube.com/Você Acha Justo, nesta quarta-feira, a partir das 19 horas. Mais uma vez, eu volto a convidar a vocês para que assistam essas importantes palestras que o Sindifisco tem realizado nas últimas semanas. E agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Olá a todos, muito bom dia. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes do programa Faixa Livre. Paulo, eu quero mais uma vez te agradecer por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, no governo de Jair Bolsonaro, todo dia o Brasil passa por uma situação vexatória. E não poderia ser diferente no cenário internacional. Esse negacionismo do presidente à situação da pandemia de coronavírus, o desmatamento da floresta amazônica, os ministros com suas declarações preconceituosas contra alguns dos nossos principais parceiros comerciais, em especial a China. A nossa diplomacia passa por um momento de absoluto descrédito.
Como é que você tem visto a atuação do Brasil no mundo, Paulo? E como anda a imagem do país lá fora? De fato, o desgaste da imagem internacional do Brasil é muito significativo nos últimos tempos. São várias agendas em que o Brasil assume posições controversas, né? Agenda ambiental, agenda de direitos humanos. O Brasil tem revelado um desprezo inédito, né, por alguns espaços multilaterais, né, inclusive copiando aí claramente a posição do governo norte-americano de Donald Trump. E tudo isso, na verdade, aponta para uma postura absolutamente contrária e atentatória contra as principais e melhores tradições da diplomacia brasileira. Então é um ônus realmente muito claro, né, que a gente percebe na própria credibilidade e legitimidade do Brasil no espaço internacional, né, e temos visto uma política externa que não é apenas uma política externa com ranço ideológico, né, mas uma política externa que assume posições tacanhas e que vem de alguma maneira queimando pontes que levamos décadas para construir, né? Inclusive na relação, por exemplo, com países europeus, né, como França e Alemanha, que vivem um momento muito delicado, né? Para não falar da absoluta falta de pragmatismo de adotarmos posições que prejudicam os interesses econômicos do país e comerciais, né, como, por exemplo, os entreveros que tivemos com a China aí ao longo dos últimos meses, né. Então é uma falta de pragmatismo, né, é uma postura que contraria a essência do que é a identidade internacional do Brasil e as melhores tradições da política externa do país, né, e tudo isso, claro, impacta muito negativamente. Temos visto um Brasil que encolhe cada vez mais na cena internacional, né, e por isso somos esnobados, né, e não convidados, né, para grandes discussões, né. O Brasil não tem a envergadura que já teve em outros momentos, né, e passa realmente agora a ser visto, né, como um anão diplomático, né, de fato, né, numa alusão aí a uma referência da chancelaria de Israel, né, feita no início da década, né. Agora sim podemos dizer que o Brasil é visto como um anão diplomático, lamentavelmente. Até mesmo na América do Sul, Paulo, o Brasil, que era o principal líder continental, passou a ser um legítimo pária. Tivemos recentemente uma reunião liderada pela Espanha para debater a questão econômica na América Latina, e o Brasil foi um dos poucos países que sequer chegou a ser convidado. Isso sem contar a nossa total submissão ao governo de Donald Trump. O Bolsonaro esteve em um almoço no último sábado na casa do embaixador dos Estados Unidos no país para comemorar o dia da independência deles. Como esse momento de vácuo nas relações internacionais e de alinhamento aos estadunidenses pode afetar o Brasil no seu próprio continente, Paula? No contexto regional e subregional, né, latino-americano e sul-americano, já há alguns anos vemos o Brasil perdendo muito de sua proeminência, de seu destaque. Tá? Isso não começa propriamente com o governo Bolsonaro. O Brasil já nos últimos governos, né, já na segunda metade, por exemplo, do governo Dilma e no governo Michel Temer, né, perdeu um pouco da sua envergadura no contexto mais subregional, né. O que vemos agora é um agravamento desse cenário, né, em que o Brasil, né, se coloca a reboque não só dos Estados Unidos, né, sendo caudatário de muitas posições para lá de controvérsias, né, do governo norte-americano, né, posições essas, diga-se de passagem, né, que certamente contrariam o que seria o interesse, mais claro, dos países da América do Sul, mas o Brasil indo a reboque também de outros países que têm menor envergadura na região, né, como a Colômbia e o Chile, né. O Brasil sempre foi, né, um catalisador das várias estratégias e iniciativas regionais, né, mesmo não sendo reconhecido formalmente como líder, né, por muitos dos vizinhos, mas exercia, né, uma liderança, né, na América do Sul, né, e essa liderança ela foi perdida, né, vemos um Brasil acanhado, um Brasil encolhido, né, e esse alinhamento, né, quase que cego e automático a Washington, né, prejudica muito, claro, né, da própria imagem e envergadura do país na sua região, né? Para não falar, claro, né, nos últimos tempos aí dos desencontros com a Argentina de Alberto Fernandes, né, reconhecendo a Argentina como principal parceiro do Brasil na região, né, o nosso aliado estratégico, né, base fundamental para a existência e sobrevivência, por exemplo, do Mercosul. Então a posição regional do Brasil realmente não é nada confortável na atualidade. Um dos últimos episódios dessa tragédia nossa de cada dia, Paulo, foi o Abraham Weintraub,
o ex-ministro da Educação indicado para uma vaga de diretor no Banco Mundial e que literalmente fugiu para os Estados Unidos por conta desse processo de racismo que tramita na justiça brasileira. Essa situação me parece ser algo absolutamente sem precedentes na nossa história, Paula. A escolha do Weintraub como diretor do Banco Mundial é absolutamente lamentável, né? E contraria, evidentemente, também as melhores práticas, digamos assim, né? O ideal seria escolher, em primeiro lugar, alguém que tivesse, de fato, trânsito, né? E conhecimento de causa, né? Que fosse alguém habituado, né? À temática do desenvolvimento, do fomento ao desenvolvimento. Não é o caso do Weintraub, né? Mas, para piorar o cenário, né? Foi escolhido um personagem muitíssimo controverso, né? Com visões de mundo absolutamente ideológicas, né? Racistas, verdadeiramente, né? E para representar não só o Brasil, né, mas um grupo de 9 países no principal banco de fomento internacional de desenvolvimento, que é justamente o grupo do Banco Mundial, né? Então é uma escolha terrível, né? E claro, isso tudo em um cenário em que o ex-ministro da Educação enfrenta problemas judiciários no âmbito doméstico, né? Então, uma escolha muito ruim, né? E a reação da comunidade internacional foi muito ruim, né? A reação, né, inclusive, de funcionários do Banco Mundial, né, de embaixadores importantes, né, de vários países, né, criticando a escolha do Weintraub, né? Então, é realmente algo ruim e, mais uma vez, confirma, né, a posição internacional para lá de delicada que o Brasil enfrenta. Por falar em Estados Unidos, Paulo, teremos em novembro eleições presidenciais por lá. E parece que duas situações mudaram completamente o cenário de provável reeleição do Donald Trump. Primeiro, essa pandemia do novo coronavírus que atingiu diretamente a economia e os empregos por lá. Além disso, o assassinato do segurança negro George Floyd por um policial branco reacendeu uma onda de manifestações antirracistas, das quais o Partido Democrata conseguiu tirar proveito. As últimas pesquisas de opinião mostram o candidato Joe Biden mais de 10 pontos percentuais à frente do atual presidente. Tudo bem que ainda estamos longe das eleições e o pleito lá nos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso. Mas você ainda enxerga viabilidade na campanha de Donald Trump? Qual é a sua análise para essas eleições estadunidenses, Paulo? De fato, ainda é muito cedo, né, para fazer qualquer prognóstico mais definitivo sobre as eleições norte-americanas, mas o momento, efetivamente, do Partido Republicano e do presidente Donald Trump é um momento muito delicado e muito ruim, né? O que temos que observar é, evidentemente, como fica a sua base de apoio natural e tradicional, né, que foi a que o elegeu em 2016, né? Por exemplo, né, os eleitores brancos de baixa escolaridade, né? Para esses grupos, de fato, que temos que prestar mais atenção, né? E certamente não para os grupos de negros, mulheres ou latinos, né? Porque esses já eram claramente contrários ao Trump, né? Então, esse cenário que vemos, né, por exemplo, dos movimentos antirracistas, né, certamente não impacta tão negativamente no seu eleitorado de base tradicional, né? São eleitores brancos, né, rednecks em sua grande maioria, do meio oeste americano, né? Esse é um primeiro ponto, né? Os eleitores brancos de baixa escolaridade. E ver o seu desempenho nos swing states, né, nos estados pêndulo, né, que não são de antemão estados, né, de maioria democrata ou republicana, né, e é para esses eleitores, né, e é nesses estados que ele tem focado sua estratégia, né. O desempenho econômico sempre é decisivo nos Estados Unidos, né, houve uma recuperação um pouquinho na semana passada em termos de geração de emprego, né, e até as eleições já há alguns meses aí em que o desempenho econômico pôde melhorar, né, a geração de empregos, né, ela pôde se consolidar, né, recuperando parte, pelo menos, dos postos de trabalho perdidos, né. Mas claro que o ativo que ele tinha, né, até a pandemia, né, que era um desempenho econômico muito satisfatório, ele em parte pelo menos vai perder, né. Mas ainda é muito cedo para fazer qualquer projeção, mas, né, certamente o momento não é dos melhores. E do outro lado, né, o Joe Biden tenta de fato capitalizar um pouquinho, né, seja a questão da crise econômica, né, seja a gestão, né, muito ruim do Trump no enfrentamento da pandemia, né, seja a questão do racismo, né, é um líder sem muita popularidade, né, o Joe Biden não é um político, né, que tenha uma grande popularidade, né, como outros, né, que já concorreram pelo Partido Democrata no passado,
mas, enfim, certamente tem alguma chance, né? Mas ainda estamos no início de julho, é difícil fazer algum prognóstico. Agora, na eventualidade de uma derrota do Trump, né, para o Brasil isso seria um complicador muito importante, né? O governo Bolsonaro se escuda e se apoia demais, excessivamente, né, em um alinhamento quase que cego a Washington, né, e uma vitória do Joe Biden traria desafios muito importantes para o Brasil. Mudando um pouco de assunto, Paulo, mas mantendo o tema eleições, tivemos recentemente, assim como teremos no Brasil este ano, o pleito municipal lá na França. E me parece que o partido do presidente Emmanuel Macron sofreu uma derrota retumbante nas urnas, em um processo eleitoral marcado pelo índice recorde de abstenções. Enquanto em Paris a socialista Anne Hidalgo conquistou mais um mandato, fora da capital os verdes dominaram as urnas. Essa predominância dos ecologistas na França aponta para uma possível virada nessa onda conservadora que tomou conta do mundo nos últimos tempos, Paulo? Exatamente. O momento do Macron não é também um momento fácil, né? É muito pelo contrário. Ele tem enfrentado já há alguns meses, né, as manifestações dos coletes amarelos, né, reações muito duras, né, contra as tentativas de reforma do sistema previdenciário na França, algumas tentativas também de mexer em direitos e prerrogativas dos funcionários públicos franceses. Então tem havido um movimento social importante, né, contra o Sarkozy. O Sarkozy, lembremos que se elegeu, né, como uma solução de centro, digamos assim, né, para governar a França, né, em um momento de enfraquecimento muito claro do Partido Socialista francês, né, e também dos republicanos na França, né. Então ele aparecia como uma solução de meio termo, uma solução de centro, né. Não tem tido vida fácil, né, a realidade francesa, né, e essas tentativas reformistas acabaram levando a uma reação social muito importante, e o desempenho nas eleições municipais, né, o desempenho muito ruim do seu partido, né, o República em Marcha, não surpreende, né? Tampouco surpreende o avanço dos verdes, né? Agora, o avanço dos verdes não pode ser lido efetivamente, né, como um sinal inequívoco de enfraquecimento dos partidos mais extremistas na Europa, né? Porque são dois movimentos que correm em paralelo, né? Se olharmos, por exemplo, para as eleições do Parlamento Europeu no ano passado, em 2019, né, houve uma diminuição do número de cadeiras dos partidos de centro, né, dos partidos de centro-direita e de centro-esquerda, perderam espaço, embora continuem sendo as duas maiores bancadas no Parlamento Europeu, e houve um avanço ao mesmo tempo dos liberais, dos partidos de extrema-direita e dos verdes, né? Então a extrema-direita ela avança, continua avançando pela Europa, né, ao mesmo tempo em que também avançam os partidos verdes, né, pela Europa, que assumem, claro, nomes variados segundo o país em questão, né? E isso, na verdade, desnuda ou denuncia a realidade de que os partidos mais tradicionais na Europa, né, eles têm perdido fôlego, né? Enquanto isso, o presidente da China, Xi Jinping, promulgou a Lei de Segurança Nacional para Hong Kong. Segundo os críticos, Paulo, essa lei seria uma forma de silenciar a oposição e minar a autonomia na ex-colônia britânica. Essa lei permitirá às autoridades chinesas combaterem o que enquadram como atividade subversiva e secessionista. Como é que você interpreta, Paulo, a aprovação dessa polêmica lei? Bom, claramente é uma lei que contraria, inclusive, os acordos firmados entre a China continental e o governo britânico, né, quando se acertou aí a devolução do controle soberano chinês sobre Hong Kong, né. A lei básica de Hong Kong, que é uma espécie de constituição, né, daquela região, ela assegura, né, a Hong Kong uma autonomia importante em termos legislativos, judiciários, né, e a prevalência da lógica de um país mais dois sistemas, né. O que vemos com essa Lei de Segurança Nacional, né, é a perspectiva e tendência de uma ingerência crescente, né, e ampliada da China e do governo de Beijing, né, sobre Hong Kong, né.
o que claramente contraria aí as expectativas, digamos assim, da população dessa região, né, de poder gozar de uma autonomia que seja respeitada, né. Em Hong Kong, já tem havido nos últimos meses, né, uma série de manifestações importantes, né, contra o governo chinês. E o temor que se tem é de que a China parta de fato para uma repressão mais dura, né, dos manifestantes, né. O que a Lei de Segurança Nacional basicamente confirma, essa nova lei, as novas disposições, né, acerca de Hong Kong, é o perfil absolutamente autocrático e autoritário do governo de Xi Jinping, né. Embora a China seja um país, né, que se coloca na cena internacional de maneira ampliada e com grande protagonismo, né, do ponto de vista doméstico, né, os avanços em termos de democratização foram praticamente nulos, né. Ele tem um poder muito concentrado, né, é o líder certamente mais poderoso, né, na China desde os anos 70 e certamente tem uma visão, né, muito conservadora, né, e certamente muito cioso na necessidade de defender os interesses de uma China unida. Isso não só se aplica a Hong Kong, mas também a Taiwan, por exemplo, né, e quaisquer regiões, né, que de alguma maneira representem uma ameaça aos interesses chineses, né. Xinjiang, por exemplo, tem havido também uma postura muito dura, né, contra os muçulmanos, os uigures que vivem no noroeste do país. É uma outra província onde o governo Xi Jinping também tem tido posições para lá de controvérsias, né? Então, muito frustrante, né, para quem vive em Hong Kong, né, contraria os acertos feitos entre a China e o Reino Unido quando do acordo de devolução de Hong Kong, né, que foi efetivado em 97, né, e a confirmação do perfil absolutamente autocrático do governo Xi Jinping, né. Paulo, na Bolívia, a Procuradoria-Geral voltou a pedir a prisão na última segunda-feira do ex-presidente Evo Morales por supostos crimes de terrorismo e por financiar esse tipo de prática. Desde dezembro, o Evo está na Argentina como refugiado após deixar o poder depois de sofrer um verdadeiro golpe. De acordo com a Procuradoria, o ex-presidente teria coordenado por telefone com o líder plantador de coca o bloqueio alimentar e o cerco das capitais durante os conflitos que tomaram o país em 2019, ano de acusações de fraudes nas eleições presidenciais. Eu gostaria de sua análise para essa situação do Evo Morales e para o cenário político lá na Bolívia. Bom, a situação na Bolívia é bastante caótica, né? Desde o ano passado, né? Já na própria semana da renúncia do Evo Morales, tivemos muitos distúrbios pelo país, né? De críticos do seu regime, né? Que defendiam novas eleições, depois, inclusive, começaram a exigir a sua própria renúncia, que acabou se confirmando, né? Vale dizer que, sob acusações, né, de prática de fraude durante o pleito eleitoral, amparadas, inclusive, em um relatório da Organização dos Estados Americanos, né? Muito embora nem mesmo isso tenha ficado muito claro, né? Já há estudos publicados que questionam a própria lisura do relatório da OEA, questionando a metodologia que foi aplicada pela organização, né, para atestar e evidenciar a prática de fraude, né? Então, enfim, até a questão da fraude ela é questionável, né? E sim, o modo como se deu a saída do Morales, né, a sua renúncia veio após uma sugestão, né, feita pela cúpula militar do país de que ele deveria renunciar para pacificar a Bolívia, né? Tudo isso aponta para uma lógica de golpe de Estado, embora, né, não um golpe típico latino-americano via quartelada, mas, né, um golpe mais branco, digamos assim, né? E aí o que temos vivido nos últimos meses é um cenário de muita incerteza, uma grande incógnita política na Bolívia. O governo da Jeanine Áñez, né, que era a segunda vice-presidente do Senado, né, e assumiu a presidência, né, em função da renúncia de todos aqueles, né, que vinham à frente na perspectiva de assunção da presidência, né. O vice-presidente renunciou, o presidente do Senado renunciou, todos foram renunciando, né, e aí a Jeanine Áñez entendeu que seria ela a assumir a presidência, né, se autoproclamou presidente da Bolívia e foi depois confirmada pelo parlamento, né, também num episódio para lá de controvérsia, né. De toda sorte, né, é um quadro de muita incerteza política, teria que ter sido realizada uma eleição agora no dia 3 de maio, né, para definir os rumos políticos do país, né, quem vai assumir a presidência. As eleições foram adiadas por conta da pandemia do coronavírus e recentemente, né, marcadas para o dia 6 de setembro. Né.
O que a gente pode dizer ao longo desses meses todos, né, é que a Jeanine ela tem buscado perseguir, né, não só a figura, né, do Evo Morales, mas o seu legado político na Bolívia. As elites bolivianas nunca engoliram, né, as reformas e as mudanças levadas a cabo durante o longo período do Evo Morales. Havia um questionamento, né, à sua gestão, sobretudo em algumas regiões do país, né, como Santa Cruz de la Sierra, por exemplo. Os crucenhos, né, como são chamados, nunca aceitaram muito bem as reformas e a busca, né, efetivamente, por uma sociedade mais equilibrada, né, com mais direitos para as comunidades nativas, por exemplo, né, o próprio esforço de reduzir a desigualdade no país e tudo mais, né. Então de fato um cenário em que vemos uma perseguição, né, uma clara perseguição ao Evo Morales, né, à sua história, ao seu legado, né, e essas denúncias recentes de terrorismo se enquadram nesse amplo cenário e conjunto de medidas levadas a cabo pelo governo atualmente no poder na Bolívia, né? Enfim, buscam basicamente desconstruir a sua história, né, e o que ele fez pela Bolívia, né. O curioso é que, nas últimas pesquisas eleitorais realizadas em março, né, o candidato do partido do Evo Morales, né, do Movimento ao Socialismo, o MAS, né, Luiz Arce, estava na frente, bem na frente dos outros candidatos, né, bem na frente do Carlos Mesa, ex-presidente do país, e da própria Jeanine Áñez, né. Vamos aguardar as eleições do dia 6 de setembro, ver como é que fica a vida política na Bolívia. Daí para frente vamos torcer pela retomada da estabilidade, né, e de, podemos dizer, uma segurança política e jurídica um pouco maior, né, sem revanchismo, sem perseguição, né, como que temos visto nos últimos meses. Já na Rússia, os resultados do plebiscito a respeito das mudanças constitucionais que permitem o presidente Vladimir Putin se manter no poder até 2036 mostram que 73% dos cidadãos apoiam essa ideia. Eu, sinceramente, Paulo, não sei nem mais o que dizer a respeito disso. Eu gostaria da sua opinião a esse respeito. Bom, esse referendo na Rússia, né, ele foi pensado pelo governo Putin como justamente um fator de legitimação, digamos assim, né? Essa reforma constitucional, né, ela não precisaria de fato passar pela consulta popular, né? Ela poderia ser definida a partir do legislativo russo, né? Mas o governo Putin fez questão de consultar o povo russo, né, para justamente confirmar aí o apoio que tem de parcela importante da população russa e o que daria a ele maior legitimidade, né? A questão de poder concorrer a mais 2 mandatos, né, os mandatos dele até hoje seriam zerados, né, lembrando que o Putin está no poder desde o final de 99, né, depois da renúncia do Boris Yeltsin, né, então a possibilidade de poder concorrer em 2024, né, e depois eventualmente 2030, né, permitiria ao Putin permanecer no poder até 2036, né? Isso, claro, responde à vocação autocrática também do líder russo, né? Seriam aí 36, 37 anos de Putin no poder. Então ele ultrapassaria qualquer outro líder soviético, né? Quando olhamos aí para o período, né, desde Stalin, etc., né? Então certamente é um dado bastante marcante, né? Enfim, bom, quem olha para a Rússia percebe de maneira muito clara e evidente que lá não é uma democracia funcional, não é uma democracia saudável, né, e essa vontade de eventualmente se perpetuar no poder apenas confirma isso, né? Lembrando, no entanto, né, que a consulta era mais ampla, né? Essa reforma constitucional, né, ela não olha apenas para a questão dos mandatos presidenciais do Putin, né, mas tratava de outros temas, né? Então garantir uma renda mínima, né, aos russos, né, para assegurar-lhes uma vida digna, assumir o compromisso de uma revisão também do valor das pensões, né, das aposentadorias pagas na Rússia, amplia o poder do parlamento russo, do Conselho de Estado, então faz uma série de reformas, né? Essas concessões sociais, digamos assim, num país que tem uma inflação importante nos últimos anos, né, que viveu um empobrecimento de parcela da população, certamente são muito sedutoras, né? Então quem votou a favor, né, da reforma constitucional, né, não estava talvez tão preocupado com os mandatos do Putin, sim com os benefícios que essa reforma poderia trazer, né, em termos, né, de valor de aposentadorias,
em termos de renda mínima, né, um salário mínimo digno, com o apoio do parlamento, claro, é porque se prevê o fortalecimento do parlamento, né, o Conselho de Estado também seria reforçado, então seriam reformas mais profundas, né, ficamos muito de olho na questão dos mandatos do Putin, claro, porque isso confirma o perfil autocrático, repito, né, mas é uma reforma que vai além disso. Para encerrar, Paulo, como você acredita que ficará o cenário geopolítico após essa pandemia do novo coronavírus? Muita gente tem dito que a China vai assumir definitivamente a predominância global frente aos Estados Unidos. Outros já avaliam que a Rússia possa se juntar a essas duas superpotências. Qual é a sua análise a esse respeito? Bom, pensar o futuro da política internacional é sempre difícil, né? Não temos bola de cristal, mas de fato o que percebemos, né, olhando para os números, inclusive para a realidade da pandemia, né, é um desempenho muito sofrível nos Estados Unidos, né, é o país que lidera com folga aí o número de infectados, né, e o número de mortos, uma incapacidade do seu líder, né, de liderar uma resposta mais eficaz, né, um líder que revela um desprezo absoluto, né, pelo multilateralismo, pelas organizações internacionais. E de outro lado vemos uma China que foi mais eficaz na resposta doméstica, né, apesar de ter sido o epicentro original aí da eclosão da pandemia do coronavírus, apesar, claro, do perfil absolutamente autocrático do governo Xi Jinping, né, vimos uma China mais capacitada, né, inclusive uma China que passa a ocupar um papel proeminente também como fornecedora de suprimentos médicos, né, sejam os famosos equipamentos de proteção individual, né, seja respiradores, monitores, né, então uma China que entra efetivamente como uma referência, além, claro, de oferecer ajuda e apoio a países muito afetados, né? Vimos isso no ápice da pandemia na Europa, nos meses de março e abril, né? Uma China muito cooperativa e solidária com países como Itália, por exemplo. Então é certamente um cenário de crise sanitária que amplia o peso e o poder relativo da China à custa da diminuição do peso e do poder relativo dos Estados Unidos, né? Isso sem dúvida, né? Então, de alguma maneira, seria um episódio que aceleraria essa transição para o que alguns convencionam chamar de mundo pós-ocidental, né? Ou seja, uma realidade internacional marcada, né, por outros atores que não ocidentais, né, na condução, digamos assim, da ordem global e da ordem vigente, né? E, ademais, temos uma China, né, que defende os organismos internacionais, né, prestigia o multilateralismo, né? O Donald Trump, quando decidiu, né, se retirar ou romper com a OMS, acusou a OMS de sinofilia, de ser excessivamente amiga, né, da China, né? A China é um ator que vem se desempenhando bem nos regimes internacionais, nos foros multilaterais, né, ao contrário dos Estados Unidos, né? Sobre a Rússia, é um país que tem, de fato, ganhado maior peso e musculatura internacional, né, ao longo aí dessas 2 décadas de Vladimir Putin no poder. O desempenho no enfrentamento da pandemia não é um desempenho muito satisfatório, né? A China está entre os países mais afetados pela Covid-19, mas é um país que voltou a ganhar peso, né, geopolítico no Oriente Médio, né, a questão do petróleo e tudo mais, né? Então, pensar geopoliticamente o mundo, né, não pela pandemia propriamente, né, eu não estabeleceria aí uma relação de causalidade, mas pensar o mundo contemporâneo exige olharmos para a China, para as posições de Moscou, né, e para o modo como o governo Vladimir Putin se coloca em distintas agendas, sim. Bom, olhar evidentemente, né, para a realidade europeia também, né? A Europa se ressentiu muito, evidentemente, da Covid-19, né? Vários países europeus estiveram entre os mais afetados, né? E vemos aí uma tentativa franco-germânica, né, de enfrentar a recessão econômica que será brutal, né? Um pacotão de ajuda sendo aprovado na União Europeia, né? Ainda a ser discutido junto aos países, né? Mas uma Europa que tenta, né, se manter com proeminência e com envergadura nesse mundo diferente, né? Um mundo certamente mais multipolar, né? Mas alguns que tínhamos expectativa poderiam emergir como polos na década passada, o Brasil entre eles, certamente já não aparecem mais, né? Então talvez uma realidade mais multipolar, mas com menos polos aí aparecendo. Certamente a China indiscutivelmente é um dos atores, né, que se consolida como uma grande potência global. Em termos relativos, sai favorecida e fortalecida dessa crise sanitária. Paulo Velasco, novamente, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e deixo o meu abraço. Para mim, mais uma vez, foi um grande prazer aí conversar com vocês, né, e ajudar a tentar entender um pouquinho essa realidade internacional
né, tão difícil, tão desafiadora, né, e também um pouco da nossa política externa, né, para lá de controvérsia. Né? É sempre um prazer aí conversar com os ouvintes do programa Faixa Livre. Né? Um abraço e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. E vamos encerrando a edição de hoje do programa Faixa Livre, convidando a vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.